Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 4º domingo da Páscoa, Dia do Senhor. Estes domingos, como já dissemos, nós os celebramos como se fosse um único domingo. Celebramos a Páscoa do Senhor. E hoje, de modo muito especial, celebramos a Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de Jesus, o bom pastor. É o 4º domingo da Páscoa. Normalmente, neste 4º domingo, temos este Evangelho do bom pastor. Aquele que dá a vida por suas ovelhas. Este domingo, para nós, é de especial importância, porque nele nós também rezamos por todas as vocações, mas de modo muito especial pelas vocações sacerdotais, que participam de modo sacramental do pastoreio de Cristo. Nós queremos hoje, de modo particular, rezar pelos seminaristas, pelos sacerdotes, pelos nossos padres. Lembremos-nos de modo muito especial daqueles padres que estão adoentados, os padres que já são idosos. Também lembremos daqueles padres que encontram dificuldades no seu ministério. Peçamos ao Senhor, o bom pastor, que os conduza e que os faça cada vez mais perfeitos na santidade, para serem a imagem do Cristo, o bom pastor. O Evangelho de hoje nos lembra algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós olhamos o texto, que é pequeno, e observamos algo fundamental. Qual é a relação do pastor com as ovelhas? O Evangelho nos aponta esta relação do pastor com as ovelhas é uma relação de proximidade, de confiança. É uma relação amorosa. O texto diz, Jesus falando, claro que sobre si mesmo, apresenta esta realidade. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então vejam, esta relação de confiança, relação amorosa, relação de colocar-se à disposição. As ovelhas escutam a voz do pastor, reconhecem o pastor, seguem o pastor. Um outro aspecto importante deste trecho do Evangelho, nós vemos no seguinte: o pastor dá a vida pelas ovelhas, protege as ovelhas, não deixa que elas se percam, cuida de cada uma das ovelhas. E o Evangelho nos diz que ele dá a vida eterna às ovelhas, não uma vida passageira, efêmera, mas a vida eterna. E afirma com toda segurança: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Esta é uma certeza fundamental.
As ovelhas se sentem seguras, se sentem, como nós poderíamos dizer nos termos daquilo que é o pastoreio, se sentem pastoreadas, se sentem conduzidas, porque têm a certeza de que o Senhor não as abandonará. E o Senhor diz no Evangelho: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Um outro aspecto importante que Jesus apresenta nesse trecho do Evangelho. Essas ovelhas pertencem a Ele, porque o Pai é que as deu. Jesus recebeu as ovelhas para ser delas o pastor, para ser aquele que vai conduzi-las. E conduzi-las para onde? Conduzi-las ao Pai. Por Jesus Cristo nós chegamos ao Pai. E Jesus diz no trecho do Evangelho que ouvimos: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é o próprio Deus, a manifestação visível, clara, histórica de Deus que vem e rompe na história humana, penetra a história humana para transformá-la. E aqueles que o aceitam, que o seguem, Ele lhes dá o poder de serem filhos, a capacidade de serem filhos. Não são apenas conhecedores de Deus, mas filhos. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Existe um mistério nesta unidade de Jesus e o Pai, um mistério profundo. E este mistério nós temos que contemplá-lo. Não podemos racionalizar ao extremo. Esse mistério deve ser acolhido com fé, deve ser assimilado como um filho que confia nos pais, como uma pessoa que confia no amigo que está ao seu lado. Este sentimento que nós devemos desenvolver em relação a Jesus Cristo, porque Ele já provou do seu lado que nos quer bem, que se preocupa conosco. Entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Este mistério de unidade entre Jesus e o Pai, nós o percebemos de modo muito claro quando olhamos para os irmãos e irmãs que sofrem. E Jesus nos apresenta este caminho. Se você der um copo de água ao menor dos meus irmãos, você terá recompensa. E mais ainda, o Senhor Jesus se assemelha, por assim dizer, àqueles que mais sofrem e nos pede uma atitude de irmãos, uma atitude de quem se preocupa com eles. Ou seja, Jesus quer que nós tenhamos os seus sentimentos, quer que nós tenhamos o seu coração, quer que nós tenhamos o seu olhar para ver o mundo com outros olhos. Esta palavra de Jesus no Evangelho é importantíssima compreendê-la bem. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um, diz Jesus no Evangelho de hoje. Claro que aqui, irmãos e irmãs, nós já temos um pouco o motivo porque Jesus nós já celebramos isto há pouco tempo, mas o motivo pelo qual Jesus será perseguido, será preso, condenado e pregado à cruz. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Não é diferente, é o próprio Deus que veio até nós.
quis fazer a experiência humana em todos os aspectos, menos o pecado, evidentemente, para nos libertar do pecado, exatamente, para nos tirar das trevas e nos levar para um reino de luz, de paz e de fraternidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este domingo é de modo especial um domingo para nos motivar e nos ajudar. O domingo do Bom Pastor. Rezemos, portanto, pelos nossos padres, rezemos pelos nossos bispos, rezemos pelo Santo Padre, o Papa, rezemos por todos aqueles que têm o encargo de confirmar os irmãos na fé, que assumem na sua vida o ministério de serem Cristo, cabeça na sua igreja. O que você tiver que fazer, faça logo. Naquele tempo, depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: